E já tá com a oportunidade, Felipe. Deixa Deus te usar, varão. Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos os ouvintes da rádio com a paz do Senhor. Saudar o irmão Léo, a irmã Alice. O irmão Léo, hoje eu tô conhecendo ele pela primeira vez, assim, pessoalmente. É um prazer estar conhecendo o irmão. Mais uma vez aqui com a irmã Alice, como ela estava aqui conversando comigo, que foi como se fosse uma mãe, né? E continua sendo. Sim, apesar dos anos ter se passado e a gente não ter se visto mais. Mas foi uma pessoa que acompanhou o início da minha caminhada cristã. E eu agradeço muito ao Senhor por estar aqui com eles nessa manhã. Quero convidar você, ouvinte aí, tiver a Bíblia em casa, se não tiver, acompanhe que Deus vai falar com você. Abre a sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, nós vamos do versículo 35 ao 41. Vou tentar ser o mais breve possível, para que dê tempo também eu falar do meu testemunho, que Deus fez na minha vida. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu estava ontem perguntando a Deus qual era a palavra que eu tinha que trazer, aqui na rádio hoje, e o Senhor me trouxe essa palavra na mente, sobre cegueira espiritual. E quantas pessoas elas estão cegas espiritualmente. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero fazer você entender o contexto do que está acontecendo aqui. Jesus ele vai curar um cego de nascença, um homem que nasceu cego, e Jesus vai cuspir na terra, vai pegar, vai fazer lodo e vai colocar nos olhos do cego e vai mandar o cego se lavar no tanque de Siloé. E ali aquele cego, quando ele é curado, ele não encontra mais Jesus, mas os fariseus vêm questionar ele o que tinha acontecido para ele ser curado daquela cegueira. E ali começam os fariseus a perseguir aquele homem, porque havia sido Jesus que tinha curado ele. E ele é expulso da sinagoga, porque aquilo ali naquela época, os judeus eles tinham as suas sinagogas e quem seguisse Jesus naquela época era considerado como rebelde, então ele foi expulso da sinagoga. E o que foi que aconteceu? E ali, este homem vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai falar para ele, sobre o Filho de Deus. Crês tu no Filho de Deus? E ele fala: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus fala: sou eu. E ele diz que crê em Jesus, E os fariseus ali vão questionar Jesus, porque Jesus disse que eles estavam, na verdade, cegos espiritualmente. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, mas, na verdade, Jesus estava dizendo que eles eram cegos espiritualmente. E quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Eu digo pela religião, eu digo pelo pecado, pelo curso desse mundo, pelas coisas que têm acontecido nesse mundo, que as pessoas têm sido levadas por um tipo de encantamento que Satanás tem colocado sobre as suas vidas para que elas não compreendam a palavra. É como a própria Bíblia diz que o Senhor ele quer curar, mas como é que ele vai curar se a pessoa não abre os olhos, se a pessoa não crê? Então este homem, esse cego de nascença, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, quantas pessoas hoje não acreditam que Jesus é o Filho de Deus? Quantos países? Isso a gente pode dizer aqui no nosso Brasil, grande parte da população já fala sobre Deus, diz conhecer a Deus porque tem uma religião. Não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, mas a gente, desde quando a gente se entende por pessoa,
A gente já ouviu falar sobre Deus de alguma forma. Mas tem outros países que você não pode falar sobre Deus. Tem outros países que você é morto se você falar sobre Deus, sobre Jesus. Então, o mundo tem vivido essa cegueira espiritual. E nós que fomos salvos pela graça, nós que fomos salvos pelo Senhor, nós temos a oportunidade de conhecê-lo, de ter nossos olhos espirituais abertos, de enxergar de uma forma diferente, de uma forma que nós não enxergávamos antes. Então, quantas pessoas estão cegas? Mas às vezes a cegueira que as pessoas pensam, é o pecado. É a prostituição, é a droga. Amém, isso é um tipo de cegueira espiritual, mas tem uma cegueira espiritual que ela entra sorrateiramente. É a se chamar religião, a religiosidade. A palavra religião vem dos originais do grego chamado religare. O homem tenta se religar a Deus da sua forma, da sua maneira, para tentar ali de alguma forma dizer que conhece a Deus, mas só que o homem não entende, como está escrito lá no livro de Isaías, que o Senhor fala, são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês. Então, ou seja, não tem como você se ligar a Deus, se o pecado está fazendo separação entre você e Deus. Você pode até tentar se conectar a Deus da sua maneira, mas na prática isso não vai funcionar, oh, aleluia. Xalagasuri kalabakandarasi. Araba suriko managa suribikai. Sinta a presença poderosa de Jesus aqui nesse lugar. Urabakandarabasia. E quantas pessoas elas estão cegas pela religião? Lá no livro de Tiago vai dizer que a religião pura e verdadeira, ela é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não se guardam da corrupção do mundo? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida de qualquer maneira? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não buscam verdadeiramente a presença de Deus? Vão para a igreja, saem da igreja do mesmo jeito, saem da igreja da mesma forma, não muda o caráter, não muda o tempero, não deixa Deus mudar o caráter. Não deixa Deus mudar o temperamento, não deixa Deus mudar o interior, não adianta, isso é religiosidade, isso é tentar se ligar a Deus da sua forma. Você precisa aprender a se ligar a Deus da forma que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus. E agora entra a parte do meu testemunho. Eu já fui uma pessoa que fui cega pela religião. Eu já fiz parte de uma denominação chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E desde criança, eu fui criado no berço evangélico, minha mãe me levava para a igreja. Desde criança ali sempre fui voltado a conhecer as coisas de Deus. Mas chegou um certo tempo da minha vida, na minha adolescência, meus 14 anos, que por não conhecer a Deus de verdade, por não ter uma experiência, eu ia para a igreja, eu tinha ali uma vida religiosa, mas só que os prazeres do mundo, os encantos do mundo, eles estavam me chamando a atenção, então eu não conheci ali a Deus da forma que era para me conhecer. E um certo dia, 2 homens bateram na porta da minha casa, e eles eram missionários dessa... que eu não posso chamar de igreja, com todo respeito, mas seita. Porque a igreja é a igreja que Jesus... A igreja, na verdade, somos nós, que aceitamos Jesus e que recebemos o Espírito Santo de Deus. Não é a igreja que o homem diz que é, mas é a igreja que Deus fala que é na palavra dele. Então esses 2 homens foram na minha casa, bateram na minha porta e ali pediram para fazer uma visita. E eu disse que eles poderiam fazer. Quando foi no outro dia, eles vieram e apresentaram ali a mensagem, a doutrina deles. Eu achei aquilo muito interessante, achei aquilo muito bonito. E acabei indo. Quando foi, eu me filiei lá, comecei a fazer parte. Dos meus 14 aos meus 19 anos de idade. Até então, dos 14 aos 19 foi tudo bem. Quando chegou aos 19... eles falaram que eu tinha que servir uma missão de tempo integral. Da mesma forma que aqueles homens bateram na minha porta, eu também tinha que ser missionário. Por quê? Porque era o mandamento de Deus segundo eles. Eu quero dizer para você, o que é mandamento de Deus não é o que o homem diz, é o que Deus diz.
Porque o que o homem impõe sobre você, ele coloca um fardo que nem mesmo você pode carregar. É como diz a Bíblia, os fariseus, eles colocavam um fardo que as pessoas não poderiam carregar. E quantas pessoas, quantas doutrinas, quantas religiões têm colocado um peso que a pessoa não pode carregar. E ali era uma obrigação. Por quê? Porque se eu não fosse para aquela missão, eu não ia ter honra. Se eu não fosse para aquela missão, eu não era digno. Se eu não fosse para aquela missão, eu estava desobedecendo o profeta da igreja. E Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então o que é que acontece? Eu, por pressão ali, comecei a resolver a situação para ir para essa determinada missão. E eu fui enviado para Portugal. Só que quando eu cheguei em Portugal, a minha vida se transformou no verdadeiro inferno. Eu estava no lugar, mas eu sentia que ali não era o lugar para mim estar. Eu já não conseguia mais dormir, já não conseguia mais ter paz. Quando veio a depressão, veio a ansiedade, veio o pânico. E ali, a minha mãe, que estava perseverando na igreja, na presença de Deus, ela colocou a minha vida diante do altar. E eu não sabia, mas a minha mãe estava na igreja orando por mim. Quando eu voltei para casa, ela me relatou. E a minha mãe foi até o altar da igreja e ela colocou a minha vida no altar e disse: Senhor, traz o meu filho de volta, porque o meu filho é consagrado a ti. O meu filho, ele vai ser consagrado a ti, ele vai ser um pregador da palavra. E quando foi com pouco tempo, eu retornei de volta para casa. Numa situação muito difícil, muito complicada, porque você que passa pela depressão, já teve depressão, sabe o quanto difícil é. Eu quero dizer para você que eu entendo, mas acima de tudo Deus entende, porque a depressão, ela não é frescura, é uma doença e precisa ser tratado, precisa ser ali cuidado. Então, eu estava passando por isso naquela época. E quando eu retornei para casa, eu estava perdido. Por quê? Porque eu vivia uma religião, mas a minha religião não tinha ali o poder de trazer sobre mim o que eu precisava. E o que foi que aconteceu? Certo dia, eu no posto de saúde para me consultar com um psicólogo, de repente uma senhorinha chegou para mim, apontou o dedo na minha cara e disse: assim diz o Senhor para ti, tu vais ser missionário, mas não vai ser da forma que tu estava pensando. Tu vai ser pregador, mas não vai ser da forma que tu estava pensando. O verdadeiro Jesus, ele quer te conhecer e quer transformar a tua história. Ali Deus já começou a usar pessoas para falar ao meu coração. Depois Deus usou o pastor da igreja da minha mãe e disse: ei jovem, Deus vai te levantar como pregador da palavra. Ele manda eu te dizer, não é tu que escolhe, mas sou eu que escolho. Então, irmãos, hoje essa promessa está se cumprindo na minha vida. Para mim estar aqui pregando para você nessa manhã é porque lá atrás Deus me fez uma promessa, e quando Deus promete algo sobre a vida de alguém, não tem como essa promessa não se cumprir. O homem pode te prometer, o teu patrão pode te prometer, a tua esposa pode te prometer, o teu pastor pode te prometer, mas só que quando Deus promete, irmão, não tem nada que possa impedir de acontecer. Aleluia. E Deus ali foi trabalhando na minha vida, até que um dia, através também de uma rádio, eu fui alcançado pela mensagem da cruz, pela mensagem de Jesus. E o que é que aconteceu? Eu ali resolvi entregar minha vida para o Senhor, resolvi mudar de vida, sair da religião. E ali Jesus, ele me curou da depressão. Jesus, ele transformou a minha vida, transformou a minha história. E eu me lembro que instantaneamente, quando eu aceitei Jesus, a depressão foi embora, a tristeza foi embora, a angústia veio embora. O Espírito de Deus veio sobre a minha vida e eu passei a ser uma nova criatura. Por quê? Porque eu decidi deixar aquela vida para trás, as amizades, a doutrina que eu vivia. Eu decidi deixar para trás e viver o que Deus queria que eu vivesse. Então, irmão, Jesus, ele é o único caminho, a única verdade é a vida. Às vezes a pessoa cita essa frase de maneira banal, já virou banal.
aquele versículo, Jesus é a verdade, o caminho é a vida. Mas só que se você parar para meditar, Jesus está dizendo, eu sou o único caminho que você tem que seguir. Eu sou a única verdade que você tem que acreditar. E através desse caminho e através dessa verdade, você vai encontrar a vida. Não somente a vida terrena, mas a vida eterna acima de tudo. Então é isso que significa. Quando você segue Jesus, quando você anda no caminho, quando você anda na verdade, você encontra a verdadeira vida. Essa é a verdadeira doutrina. Essa é a verdadeira pregação. Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Aleluia. Xalabracandarabassuri calabashuri bicai. Ontem eu estava vindo do trabalho e ali eu olhava pro vidro de um carro e tinha dizendo assim, não estou criticando, tá certo? Católico, ninguém, mas tinha dizendo assim, através de Maria, a salvação veio ao mundo. A salvação, irmão, não veio ao mundo através de Maria. Maria gerou Jesus ali como mãe terrena, como ali ela se submeteu como serva de Deus ali a obedecer a Deus, mas a salvação não veio através de Maria, irmão. Não foi Maria que foi para a cruz, não foi Maria que foi açoitada, não foi Maria que foi chicoteada, foi Jesus que foi açoitado, foi Jesus que foi chicoteado, foi Jesus que foi crucificado, foi Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, foi Jesus que subiu ao céu, é Jesus que está ao lado direito do Pai, é Jesus que perdoa os teus pecados, é Jesus que cura as tuas enfermidades, é Jesus que traz salvação para mim, para a tua vida e para a tua casa. Não é Maria. Maria foi serva de Deus, Maria foi mulher de Deus, mas a salvação só pode vir ao homem através do Senhor Jesus. Aleluia. Xalagassuri calabashebe candarai. E aí Deus começou a fazer um mover na minha vida depois que eu saí do mormonismo. Deus primeiro começou me curando da depressão. Depois eu conheci a minha esposa, mas se levantou uma situação dentro da igreja ali para tentar nos afastar, para tentar nos separar. Passamos 7 meses afastados, depois Deus aproximou de novo, oramos, nos casamos, hoje estamos felizes fazendo a obra de Deus. Tenho recebido inúmeras bênçãos do Senhor. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Antes eu não tinha nem o dinheiro da passagem para ir para a igreja. Hoje Deus me deu um transporte. Mas acima de tudo, Deus me deu o que o dinheiro não pode comprar, o que o homem não pode comprar. Que é o Espírito Santo, que é a presença dele. Deus ele abençoa o homem. Deus ele tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis, sim, materialmente, sim. Mas acima de tudo, a bênção que nós recebemos é espiritual, porque tem gente que está dentro de um melhor hotel ali, mas não tem paz. Tem gente que está dentro de um carro importado, mas não tem paz. Tem gente que está nas melhores viagens, mas não tem paz. Tem gente que está se entupindo de remédio, mas não tem paz. Mas dentro do nosso coração está uma paz que o dinheiro não pode comprar. Dentro do nosso coração está uma paz que as tribulações não podem roubar. Dentro do nosso coração está uma paz que essa paz não vem da terra, mas vem do céu. Urabacandarabassuri. Dentro de nós está uma presença, e essa presença não é a presença de um demônio, essa presença não é a presença do Exu Caveiro, do Tranca-Rua, da Pombagira. Essa presença é a presença do Espírito que é chamado de Santo, é o Espírito que é chamado de Santo. E quando esse Espírito ele está dentro da vida do homem, o homem passa a agir diferente, o homem passa a ser diferente. Embora o homem seja imperfeito, ele começa a acertar, porque esse Espírito vai começar a capacitar ele a viver uma vida espiritual em santidade. Então não adianta, irmão, não adianta, a tua religião não tem poder para te salvar, a tua religião não tem poder para te mudar. Sabe o que é que a religião pode fazer contigo? Te fazer apenas ser uma melhor pessoa. A religião tem o poder de mudar o exterior. Você vai mudar os seus costumes, você vai mudar as suas vestes, você vai mudar o seu comportamento, mas você não vai mudar por dentro. Um certo doutor da lei chegou para Jesus, chamado Nicodemos, ali, e foi ali conversar com Jesus, e Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aparentemente Nicodemos estava bem vestido,
ali o doutor da lei. Aparentemente Nicodemos ele tinha um comportamento reto diante de Deus porque ele seguia a lei, mas Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, porque o seu interior está sujo, o seu interior está contaminado, o seu interior está cheio de pecado, de hipocrisia. Então não adianta viver uma vida de qualquer maneira, ou a gente deixa Deus nos mudar, ou então não adianta a gente dizer que é crente. E acima de tudo, o cristianismo é além de dizer que é crente. Ser cristão é você verdadeiramente servir a Jesus e ter intimidade com Jesus. Eu entendi isso porque tem gente que fala: eu sou de igreja tal, eu não falo com o irmão tal, eu não dou a paz do Senhor para irmão tal, eu não me relaciono com o irmão tal. Ei, irmão, eu quero dizer para você que nós que aceitamos Jesus, que nós que confessamos o nome de Jesus, nós pertencemos ao reino dos céus. Então não tem placa de igreja, não tem liturgia do homem, é a palavra de Deus, irmão. E quando você aceita Jesus e quando você confessa o nome de Jesus, irmão, você faz parte do reino dele, do reino de Deus. No céu não vai ter placa de igreja. No céu não vai ter católico, não vai ter espírita, não vai ter crente. No céu vai ter pessoas que foram salvas, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que foram purificadas, pessoas que perseveraram, que correram a carreira, que combateram o bom combate e que guardaram a fé. Lá essas pessoas vão estar. Não vai ter religião, não vai ter divisão, não vai ter facção, vai ter união e vai ter a presença do Eterno para sempre. Oh, aleluia. Xalagassuri calabaxerebecandarabaxerebecai. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, porque na verdade eu tinha sofrido uma verdadeira lavagem cerebral, porque a seita que eu vinha dizia que o profeta chamado Joseph Smith tinha recebido uma revelação de Deus e que um anjo tinha aparecido para ele e tinha dado ali o evangelho que ele tinha que passar para as outras pessoas. E Deus me mostrou na Bíblia que isso é mentira. Porque se a gente for lá para Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar: ainda que um anjo do céu lhes anuncie outro evangelho que seja anátema. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, só existe um evangelho. Se um anjo aparecer dizendo que existe outro evangelho, se outra pessoa aparecer dizendo que existe outro evangelho, é anátema. A palavra anátema significa maldição. Por quê? Porque Deus só tem uma palavra e o homem não pode mudar a palavra de Deus. O homem não pode acrescentar a palavra de Deus. O homem não pode dizer que foi Deus que falou sem Deus ter falado. Orabacandarabasherebecandarabashurebecanabacarabagai. Porque a palavra de Deus ela é imutável. Se a gente for lá para o livro de Apocalipse, vai falar que aquele que tirar e acrescentar terá seu nome riscado do livro da vida. Por isso que essas pessoas estão amaldiçoadas. Por quê? Porque tiraram da palavra de Deus, acrescentaram a palavra de Deus. Eu vim de um lugar, irmão, onde existia outro livro conhecido como o livro de Mórmon. Não era só a Bíblia que era pregado lá, era esse livro. E esse livro foi escrito por esse profeta chamado Joseph Smith. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está dizendo que é anátema. Por quê? Porque é engano, porque é mentira, porque foi escrito pelo homem. Então, irmão, se você está com um problema na tua vida que até hoje não foi resolvido e você diz: eu já tenho a minha religião, eu já tenho... Meu irmão, está na hora de você deixar a tua religião de lado e procurar Jesus. Ah, mas eu já tenho Jesus porque a minha religião me ensina me ensina Jesus da forma deles, mas não ensina Jesus da forma que ele quer se apresentar a você. Porque até então esse cego, ele aprendeu a lei durante toda a vida dele, mas ele continuava cego. Ele aprendeu a lei durante a vida dele toda. Os pais dele talvez ensinaram a lei para ele. Os fariseus ensinaram a lei para ele na sinagoga, mas ele continuava cego espiritual, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Mas quando ele foi curado fisicamente, ele foi curado também espiritualmente, porque ele olhou para Jesus e disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, aleluia. E os fariseus não creram que Jesus era o Filho de Deus, então eles continuavam cegos espiritualmente. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tive um sonho que Deus me mostrou, que foi uma revelação de Deus. Eu estava andando pelo um caminho
E quando eu andava nesse caminho, eu me encontrava com um homem. E esse homem, ele era um homem alto, branco, o terno bem alinhado, parecia ali um apresentador de jornal, aquela pessoa bem apresentada. E ele falou assim pra mim: você não fez o que eu queria. Eu disse pra ele: como é que eu vou fazer o que você queria se eu nem te conheço? E ele pegou e pela segunda vez disse: você não fez o que eu queria. Eu peguei e repeti de novo: eu não te conheço. Aí quando ele falou pela terceira vez, quando eu olhei pro rosto dele no sonho, o rosto dele se transfigurou como se fosse num bicho, num monstro, uma aparência terrível. E ali Deus me mostrava que o espírito do engano tinha perdido na minha vida. E que o espírito dele estava sobre a minha vida. E que o que o espírito do engano queria que eu fizesse, que era ficar no engano da religião, da doutrina do homem, que não tinha o poder de me mudar, já tinha perdido sobre a minha vida. Porque quantas pessoas vão no domingo na igreja, eu digo até mesmo evangélico, vai pro domingo pra igreja, vai pros cultos na semana, mas quando vai pra casa, vai ver o que não presta na internet, mas quando vai pra casa, vai ali assistir coisas que não agradam a Deus, mas quando vai pra casa, tá com a cerveja dentro da geladeira, mas quando vai pra casa, alabacandarabasuri bicandaraia, vai cobiçar a mulher do próximo, alabachuri calabacandarai, mas quando vai pro trabalho dá mau testemunho. Não adianta você tá dentro da igreja desse jeito, alabacandarabachiribecandarai, mas quando você decide viver para Deus de maneira verdadeira, mas quando você decide deixar Deus mudar o teu interior, Deus ele transforma, Deus ele muda, Deus ele tem prazer em te abençoar, Deus ele tem prazer em dizer que você é servo dele, que você é filho dele, porque você permitiu ele trabalhar na sua vida. Mas quantos estão indo para a igreja e estão sendo uma capa? Estão vestindo uma indumentária, mas o seu interior está sujo. Jesus vai falar na Bíblia que o pecado, ele não vem do lado de fora, ele vem do lado de dentro. O pecado vem de dentro do nosso coração e ele nos contamina. E só tem uma pessoa que pode tirar o pecado de dentro de mim e de dentro de você. Essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Essa pessoa se chama Jesus porque ele morreu e derramou o seu sangue por mim e por você naquela cruz. Não foi ninguém, irmão. Não foi Joseph Smith, não foi Allan Kardec, não foi Maria. Maria foi uma serva de Deus, Maria foi uma mulher de Deus. É um exemplo a ser seguido, mas ela não tem poder para te salvar. Não foi Padre Cícero, não foi Francisco de Assis, foi Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu naquela cruz. E a Bíblia vai dizer que um dia o céu vai se rasgar, o céu vai se abrir e todos vão se prostrar diante dele e vão ter que dizer que só ele é o Senhor, que só ele é Deus, que só ele é que salva, que só ele é aquele que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. É o que nós temos visto acontecer. Engano, religião, o homem distante de Deus. Temos visto enfermidades na terra, doença. Esse coronavírus não foi nada mais, nada menos do que um sinal absoluto da volta de Jesus. Agora guerra entre Rússia e Ucrânia, mais outro sinal que Jesus está voltando. E tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que estão nas suas mesas de bar, estão fazendo o que não presta, não estão nem aí para as coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor aparecer nos ares, os seus anjos vão nos recolher dos quatro cantos da terra. Eu não sei você, irmão, mas eu quero subir. E só há uma forma de subir. É você se humilhando diante dele. Só há uma forma de crescer. Quando você se humilha diante dele. Quando você reconhece as suas falhas e os seus erros. E muda de direção, faz uma conversão na sua vida. Porque conversão é mudança de direção. Você vai receber a salvação. E vai estar capacitado no dia do arrebatamento para ser levado por ele. Para estar com ele para sempre. E é isso que nós esperamos e é isso que nós desejamos. Então, irmão, Jesus ele é o remédio. Jesus ele é a cura que você precisa. Jesus ele é a salvação que tu precisa para a tua casa e para o teu familiar. Urabacanda labassuri calabachiribecandarai. Arabacanda arabassuri calabachiribecandaramanaia.
Tem uma pessoa que está ouvindo a rádio nesse momento. O Senhor manda eu te dizer nesse momento que ninguém dá nada por ti, mas Jesus está dizendo: vem até a mim e se humilha, porque quando tu se humilhar, não vou somente mostrar que eu sou Deus na tua vida, mas eu vou abrir os teus olhos espirituais, e aqueles da tua família que disseram que tu não iria conseguir, que tu não iria chegar lá, eles vão ter que ver que eu sou Deus na tua vida, aleluia. Urabacandará, porque quando olharam para aquele cego, disseram: não é aquele que mendigava. Não, é aquele que mendigava. Como é que pode ele ter voltado a enxergar? Como é que pode agora ele estar são? Como é que pode agora ele estar dessa forma? Jesus manda eu te dizer nesse momento, Orabacandarai, vão olhar para ti e vão dizer: não é fulano, não tem como, e você vai dizer: foi Jesus que fez, foi Jesus que fez, foi Jesus que fez na minha vida, foi Jesus que fez na minha casa, foi Jesus que fez na minha família. Orabacandarabaxerebecandaraia. Deus nessa manhã está tirando cegueira espiritual da vida de crente. Deus está tirando cegueira espiritual da vida de pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam perdidas no pecado, pessoas que estavam perdidas no mundo, pessoas que estavam perdidas no sistema. Deus está tirando nesse momento dos teus olhos a escama do que estava te enganando, que estava te prendendo no pecado, que estava te prendendo na religião, que estava te prendendo no curso desse mundo. Porque quando Jesus entra com providência, irmão, não tem como a tua vida continuar da mesma forma. Como Jesus entra com providência, irmão, não tem como tua vida continuar da mesma maneira. A tendência é avançar, a tendência é marchar, a tendência é crescer. Teve gente que disse que esse projeto não ia dar certo. Teve gente que disse que esse projeto da rádio não ia dar certo. Mas quando Deus está na frente, não tem quem possa impedir. Mas quando Deus está na frente, não tem quem possa impedir. Quem são eles? Quem são eles para tentar fazer negócio de programa? Quem são eles para tentar negócio de obra? Olha ali como é que eles são. Olha ali. Ei, Urabacandará, ninguém pode dar nada por vocês. Ninguém pode dar nada por vocês. Mas quando Deus tem algo para fazer, Ele faz e faz questão de mostrar. Porque quando Deus tem algo para fazer, Ele faz questão de mostrar e dizer que foi Ele que fez. Aleluia. Não disse eu: ordena ao povo que marche. Então continua marchando. Continua marchando. Orabacandará, é porque o Senhor está alcançando pessoas através dessa programação. O Senhor está alcançando vidas através dessa programação. Orabacandarabashirebecandaraia. Assim como os seus olhos foram abertos da vida do pecado, abram os olhos daqueles que estão cegos. Senhor, eu te peço, abra os olhos daqueles que estão cegos através desse programa, meu Pai. Senhor, meu Deus, começa a visitar agora a vida de pessoas agora. Desfaz a obra de bruxaria, desfaz a obra de feitiçaria, desfaz a palavra contrária, desfaz toda a obra do maligno nessa manhã, meu Pai. Eu te entrego a vida da irmã Alice, a vida do irmão Léo. Eu te entrego, Senhor, a vida de cada ouvinte. Eu te entrego, Senhor, a vida do irmão que está aqui à frente da rádio. Senhor, Orabacandaraia, meu Deus, dá o crescimento, Senhor, dá o resultado, Senhor, e que seja, meu Pai, para a tua glória e para a tua honra e para o teu louvor, aleluia. Glória a Deus. Xalagasuribicai. Aleluia. Quero agradecer, irmãos, pela rica oportunidade. Eu acredito que o que Deus tinha para falar, Deus já falou, Deus já ministrou. Obrigado, irmãos, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Glória a Deus. Programa Diga ao Povo que Marche. Apresentação: Léo Souza e missionária Alice Souza. Participação: Isabelle Silva.